A primeira bem-aventurança, Jesus ele disse assim: bem-aventurados. Antes de seguir, vamos entender o que significa a palavra bem-aventurado, o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é algo que vai além de ser feliz. Significa afortunado, significa privilegiado. Eu acredito que você já ouviu alguém dizer: poxa, fulano é privilegiado. Na Bíblia, nós temos um exemplo que foi Maria. Maria que gerou Jesus. A Bíblia diz que ela foi a mais bem-aventurada entre as mulheres. Ela foi escolhida por Deus, quer dizer, Deus olhou para ela. Deus se agradou dela e a escolheu para que ela então trouxesse o Salvador ao mundo. Então a palavra bem-aventurado vai além de ser feliz, significa afortunado, privilegiado. Ser bem-aventurado também fala de vida no reino de Deus. Vida no reino de Deus. É possível você viver fisicamente nesse mundo, mas espiritualmente pertencer ao reino de Deus. Então, bem-aventurado significa vida no reino de Deus, significa vida plena, ou seja, plenitude de vida. Jesus ele disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então isso quer dizer bem-aventurado. Já o conceito de bem-aventurado nesse mundo difere do conceito de bem-aventurado na ótica ou nos conceitos de Deus. Você vai entender isso, porque Jesus disse assim: bem-aventurados, quem, pessoal? Os pobres de espírito, ou melhor, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o pobre de espírito, a pobreza de espírito, não significa pobreza financeira, não é falta de coragem, falta de vigor. Pobreza de espírito não tem nada a ver com pobreza material. Ainda que seja comum, né, a pessoa pobre de espírito ter também pobreza financeira, mas não quer dizer que pobreza de espírito é pobre financeiramente ou pobre materialmente. A pobreza de espírito, ela tem a ver com o reconhecimento do fracasso espiritual, da falência espiritual. Pobreza de espírito tem a ver com a incapacidade, a impotência que o homem reconhece ter diante de Deus. Por exemplo, quem aqui pode, quando chegar o dia da sua morte, quem aqui pode dizer o que acontece depois da morte?
Quem aqui você pode dizer assim: depois que eu morrer, eu vou com o meu dinheiro, com a minha sabedoria, ou seja, meu dinheiro, minha sabedoria, me dá condição de entrar na eternidade com Deus? Quem aqui você pode afirmar isso? Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: o seu dinheiro, a sua sabedoria, por maior que seja a sua sabedoria, por maior que seja a sua condição financeira, isso não qualifica você para viver a eternidade com Deus. Então, quando a gente fala de pobreza de espírito, ou pobre em espírito, a gente está se referindo a isso. A gente está se referindo à impotência, o homem se apresentar a Deus de maneira impotente. Para você entender melhor, coloca aí, por favor. Pobre de espírito é reconhecimento de suas próprias limitações. É reconhecimento de que precisa de Deus para tudo. Para tudo. Você sabe que tem pessoas que ela deixa Deus como última alternativa. Então, ela cai doente. Se ela tem um plano de saúde, ela aciona o plano de saúde, indo a um hospital. Aí o médico faz os exames. Aí o médico diz: olha, o tratamento é esse, vamos tentar. Aí ela faz o tratamento na tentativa de ser curada, mas aí quando ela vê que o quadro piora, a enfermidade ela se agrava, aí ela diz assim: eu vou buscar Deus. Não é assim? Quando a pessoa ela reconhece que precisa de Deus para tudo, Deus não é a última alternativa. Deus é o quê, pessoal? A primeira alternativa. Você que de repente estudou muito e ainda estuda, e nada contra você estudar, nada contra você fazer faculdade, mas entenda o que eu quero dizer. Quando a pessoa estuda muito, adquire muito conhecimento, ela começa a se achar inteligente. Para essa pessoa, às vezes, é difícil reconhecer que precisa de Deus para tudo. Porque a sabedoria que ela adquiriu, o conhecimento que ela adquiriu, nessa sabedoria, nesse conhecimento, é que ela busca a solução para os seus problemas. Ou então, quando a pessoa tem muito dinheiro, nada contra a pessoa ter muito dinheiro, nada contra a pessoa reservar o seu dinheiro para investimentos futuros, nada contra. Nada contra a pessoa ter controle financeiro. Mas às vezes a pessoa, ela acaba dependendo daquele dinheiro. Então, quando ela puxa ali o seu saldo bancário e ela vê que o saldo é positivo, ela fica tranquila. Que bom. Mas se faltar o dinheiro, ela entra em desespero. Isso é um sinal de que ela não reconhece que Deus é tudo.
ela reconhece que o dinheiro é tudo, ou então a sua sabedoria, ela se vê autossuficiente. Ou seja, ela não é pobre em espírito, ela é rica em espírito. Porque o pobre em espírito, ele reconhece suas próprias limitações. Amém, gente? Ele reconhece. Por exemplo, o pobre em espírito, ele reconhece que sempre ele tem que estar de joelhos diante de Deus, se humilhando. Ele reconhece que ele sempre tem que estar em contato com a palavra de Deus, porque ele espera o ensino de Deus. O pobre em espírito, ele, domingo, primeiro dia da semana, considerado por todos os cristãos dia do Senhor, ele está na igreja. E ele faz das primeiras horas do dia, ele faz suas primícias para Deus. Por quê? Porque ele sabe que depende de Deus para tudo. Para tudo. Coloca aí. Reconhece suas limitações, reconhece que precisa de Deus para tudo. O pobre em espírito, ele tem reconhecimento de que depende de Deus e não de si mesmo. Entende que de si mesmo não merece nada de Deus. Nada. Pobreza em espírito é ser humilde, é o humilde reconhecimento de sua impotência sem Ele. Está claro, pessoal? Sim ou não? Lá no livro de Lucas, vamos ler agora o que diz. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Diz assim, olha. E disse também esta parábola, Jesus falando. Ele disse uma parábola sobre uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Continua. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Então deixa eu explicar isso aqui para você entender. O fariseu, ele era religioso. Lendo sobre a religião dos fariseus, a maioria dos fariseus eram homens ricos, homens de posses, comerciantes. Então, Jesus fala do fariseu. O publicano era aquele que trabalhava para o governo. Só para você entender, Roma dominava Jerusalém e alguns judeus, habitantes de Jerusalém, acabavam trabalhando para Roma. Então, era publicano, homem público, que tinha uma má fama. A maioria deles cobravam impostos. Aí você já entende, né, a má fama. Sim ou não? Aí você já entende. Cobravam impostos. Eram injustos, desonestos. Então Jesus fala que os 2 subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Aí o versículo seguinte diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, o religioso. De pé no templo, ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele apontou para o publicano que estava ali. Não sou como esse publicano aí, não. Aí o versículo seguinte diz: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Espera um pouquinho, olhe para mim. Jejuar é errado? Jejuar é certo. Você devolver o seu dízimo é errado? Não, é bíblico, é certo. Mas onde estava o erro na oração desse homem, como você vai ver daqui a pouco? Onde estava? Como? Estava se exaltando, sim, mas ele estava se apoiando nas suas obras, se achando correto, né? Ele fazia tudo isso como um dever, ele não fazia isso como necessitado, ele fazia isso para então ter méritos, ele não fazia isso como um pobre em espírito, necessitado. Eu dependo de Deus. Quando eu jejuo, e essa é a maneira certa de jejuar, olha para mim, pessoal. Quando eu jejuo, e essa é a maneira certa de você jejuar, eu jejuo mostrando dependência de Deus, mostrando que eu preciso dele. Eu não jejuo para ter mérito. Ó Deus, eu estou jejuando, então o Senhor tem que responder. Não. Eu jejuo mostrando dependência, mostrando que eu sou fraco, sou limitado, impotente. Se Ele não for comigo, eu vou perecer. Eu devolvo o meu dízimo por reconhecimento. O Senhor tem me dado, e eu devolvo ao Senhor em obediência a 10ª parte de tudo que o Senhor tem me trazido às mãos. Então o fariseu, ele orava dizendo, coloca aí: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Vamos lá. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, o que ele dizia? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém, pessoal? Ó, tem misericórdia de mim, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Aí, para terminar, Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quem desceu justificado? O publicano, que mostrou ser pobre em espírito, que mostrou não ter diante de Deus méritos, que mostrou dependência, que mostrou reconhecer suas limitações, demonstrou a sua falência espiritual. Ele mostrou que era incapaz de atingir, como homem, atingir os padrões estabelecidos por Deus ao homem. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Por si só, eu não consigo ser o homem que o Senhor quer que eu seja. Ele mostrou isso. Ele mostrou que reconhecia seu pecado. Tem gente que tem dificuldade em reconhecer seu pecado. Tem gente que tem dificuldade em ser humilde. Pobre em espírito também significa humildade.
E tem gente que tem dificuldade em ser humilde, ou não é verdade? Inclusive é por isso que muitos casamentos entram em crise. Porque um não sabe respeitar a opinião do outro. Um não quer ceder ao que o outro pede. É orgulho. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. No templo estavam dois homens, o religioso e o pecador. Jesus, ele falando sobre o pecador, coloca aí a palavra, meu filho, não tira não, por favor. Jesus falando sobre o pecador, Jesus disse: digo-vos que este desceu de que forma? Justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você entendeu, pessoal? Fique de pé, por favor. Olhe só. Voltando à primeira bem-aventurança, entenda a grandiosidade dessa bem-aventurança. A grandiosidade. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Existe conquista maior? Não existe. Você pode conquistar uma casa, você pode conquistar uma empresa, um grande escritório de negócios, mas não existe nada que seja maior do que a conquista do reino dos céus. Não existe. E somente o pobre em espírito é que conquista o reino dos céus. Só o pobre em espírito.